Olá, tudo bem? Eu me chamo Marcelena e eu estou aqui para conversar com você sobre metodologias e estratégias no nosso trabalho em nossa escola. O tema que eu escolhi para hoje é trabalhando com projetos, focados, claro, na BNCC. Então vamos conversar primeiro abordando alguns aspectos relacionados ao documento, a BNCC. O documento que nos norteia nos dias de hoje. E aí eu quero te convidar a fazer um resgate, né? A você buscar referências sobre interdisciplinaridade, sobre integralidade, também acerca de interações, vivências, na LDB, nas diretrizes curriculares nacionais e nos PCNs. Você vai encontrar em todos esses 3 documentos as orientações que hoje estão na BNCC. Então, você vai descobrir que esta orientação não é de agora. Essa exigência na nossa mudança, nas nossas estratégias dentro e fora de sala de aula, não é coisa da BNCC. Na verdade, a BNCC chegou para dizer assim, não dá mais para trabalhar da forma que a gente vem trabalhando. Nós temos excelentes profissionais aqui em Fortaleza, no Ceará, no Brasil, mas também nós temos vários profissionais que precisam rever as suas metodologias, as suas estratégias, que precisam tomar posse das orientações que esses documentos trazem. Veja que a LDB, né, já desde 96, nos dizia que devemos ter a criança e o adolescente como sendo o ponto de partida para o nosso planejamento. As diretrizes curriculares nacionais reforçam isso. E aí a BNCC bebeu nesta fonte. A BNCC traz textos claramente das diretrizes. Mas a BNCC, que abre o seu discurso na sua introdução, falando ou exigindo que nós trabalhemos 10 competências socioemocionais, ela foi buscar ajuda para orientarmos sobre isso, para nos orientar acerca disso, por exemplo, na taxonomia de Bloom, né, da década de 50, de 1950. A taxonomia de Bloom traz a orientação e nos ensina, nos faz refletir sobre a nossa prática educacional. A taxonomia de Bloom deixa muito claro o que é uma habilidade e o que é uma competência. E aí a BNCC, os autores da BNCC, trouxeram isso para os dias atuais. Então veja bem que nós estamos simplesmente tentando fazer o que já era norma há muito tempo. O que já era dito como sendo o correto há muito tempo. Outra coisa interessante da BNCC é que nessas 10 competências socioemocionais estão nelas os temas transversais dos PCNs, dos parâmetros curriculares nacionais. Os parâmetros têm um livro só sobre temas transversais, que é preparação para o trabalho, preparação para a cidadania, ética, educação sexual e assim por diante. Portanto, esses temas estão nas 10 competências socioemocionais, porque está muito claro nos dias de hoje que a gente realmente tem que ensinar, tem que trabalhar, tem que vivenciar com os nossos alunos conteúdos que deverão preparar estes alunos para a sua vida. De que serviria tanto conhecimento se não pudesse ser aplicado, se não pudesse contribuir para a formação integral e para que essa criança e esse jovem se tornasse uma pessoa completa,
uma pessoa que soubesse fazer escolhas, uma pessoa feliz, não adianta de nada. Portanto, eu estou fazendo esse breve comentário para lembrar você, né, para trazer uma reflexão de que a BNCC, apesar de ser um documento muito jovem, uma normativa, né, ou seja, uma lei que nos obriga a atuar desta forma, o que ela traz não é novo, né? O que ela traz já estava nos outros documentos, principalmente no que se refere às nossas estratégias enquanto facilitadores da aprendizagem. Enquanto pessoa profissional que vai elaborar um currículo em cima de um componente curricular. As diretrizes curriculares nacionais deixam muito claro que o planejamento deve ser feito independente do componente curricular, independente do segmento, seja educação infantil, ensino fundamental ou médio, independente, ele tem que ser focado na criança e no jovem, e não no livro e não no conteúdo. Isso nas diretrizes. E a BNCC justamente se apropria disso e traz para o documento atual. Então é muito importante que a gente perceba, que a gente tome consciência de que o que está sendo exigido através deste documento BNCC não é novo. Nós é que ainda não havíamos tomado consciência disso. Outra coisa muito interessante que é preciso lembrar é que na educação infantil, ele diz, o documento, que nós devemos trabalhar com múltiplas interações e muitas brincadeiras. Diz também que nós temos o campo das experiências. O nosso planejamento tem que proporcionar à criança da educação infantil vivências, experiências, trocas, deve se relacionar consigo mesma, com o outro e com o ambiente. É o campo das experiências. Portanto, está muito claro que a criança só vai aprender no sentido de compreender o mundo que a cerca, no sentido dela se identificar, dela ganhar autonomia, através de vivências. E não através de uma aula expositiva. Então, é preciso que a gestão da educação infantil, as professoras, auxiliares ou titulares de sala, revejam seu modo de fazer. Então, lembrando de tudo isso, a gente entra numa palavra-chave da BNCC e do nosso planejamento, que é integralidade. A integralidade é o eixo norteador da BNCC. E o que significa integralidade? É onde você trabalha de forma total. E essa forma total, como nós somos seres emocionais, físicos, nós interagimos, nós trocamos. Dentro do aspecto físico, biológico, você sabe que os sistemas que constituem o nosso corpo, digestório, respiratório, circulatório, nervoso, muscular, ósseo e assim por diante, eles não trabalham separadamente. Eles trabalham de forma integral, de forma a fazer conexões, na verdade, interlocuções. Eles se comunicam. O sistema circulatório, como o próprio nome diz, transporta os nutrientes e o oxigênio, mas o oxigênio veio através do sistema respiratório. Os nutrientes vieram através do sistema digestório. Você veja que um sistema não trabalha sem o outro, que um complementa a função do outro e que juntos constituem a vida do nosso corpo, a saúde do nosso corpo. Da mesma forma são as questões emocionais, as questões relacionais, as questões psicológicas. A minha saúde emocional está ligada diretamente com a minha vivência, com as minhas experiências, com as minhas trocas com o outro, comigo mesma e com o ambiente. É tanto e é bom lembrar que o conceito de saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, é saúde física ou biológica, saúde emocional e ou psicológica e saúde social. Então nós, na verdade, estamos doentes. Por quê?
porque nós normalmente não cuidamos da saúde social e esquecemos da saúde psicológica ou emocional. Quando a gente fala de saúde social, são as relações, é o meu olhar para o outro, é o meu cuidado para o outro. A ABNCC atenta a isto, os profissionais que produziram esse documento, que foram muitos, atentos a esta saúde, não só física, não somente corpórea, mas emocional, psicológica e a saúde da sociedade. Ela, a BNCC, atenta a tudo isso, trouxe na sua introdução e como condição primeira para desenvolver um trabalho competente, é iniciar conhecendo e trabalhando as relações que estão explícitas nas 10 competências socioemocionais. Conhecimento, pensamento crítico, criativo, autonomia, autocuidado, quer dizer, autogestão e autocuidado, argumentação, né? Educação digital, a capacidade de comunicação, cidadania, solidariedade, cooperação, empatia. Então você percebe que a BNCC clama por competências relacionadas ao teu arcabouço emocional e as tuas relações com o outro e com o planeta e com a vida, porque do jeito que nós estamos conduzindo a vida não dá mais. Da forma que nós estamos vivendo e que nós estamos tratando o outro, da forma que nós estamos tratando o nosso planeta, não dá mais. Está quase insustentável a condição relacional do homem para os ambientes. Tanto isso que o número é enorme de pessoas com problemas emocionais, o índice de depressão entre crianças e adolescentes é alto e isso vem aumentando. Então, está mais do que na hora de nós, educadores, pensarmos, tomarmos consciência e mais, tomarmos para nós mesmos a responsabilidade de mudarmos o modo de fazer educação, o modo de planejarmos as nossas aulas e o modo de executarmos estas aulas que a gente planeja. Então, a primeira coisa é você ler os PCNs, ler as diretrizes, estudar com muito cuidado o que diz a BNCC e depois buscar mais conhecimento em publicações que tragam orientação para que você entenda o que a BNCC diz. E aí é que eu abro um parêntese para trazer algumas sugestões. Por exemplo, não dá para você compreender o que diz a BNCC quando ela fala em trabalhar de forma integral, ou quando eu digo que o eixo norteador da BNCC é a integralidade. Quando a BNCC diz trabalhar múltiplas vivências, quando a BNCC diz preparar para a vida, a LDB já dizia. Quando a BNCC diz trabalhar o homem integral, é o homem na sua totalidade, em todos os seus aspectos, emocional, social e biológico. E tem muito mais nessas 3 faces. E aí eu te digo, quando a BNCC fala sobre tudo isso, você precisa tomar posse de outras leituras, de outros autores. Como eu já falei, você tem que buscar livros e publicações sobre taxonomia de Bloom. Você tem que buscar livros que falem sobre o homem integral. Você tem que buscar publicações que falem sobre visão sistêmica de mundo. Visão sistêmica. E estendendo mais ainda, te dando uma visão ainda mais ampla, mais completa e mais real de como as coisas estão interligadas, interdependentes e como tudo é um grande sistema. Você precisa também se apropriar de publicações que falem a respeito da visão quântica
de mundo, da visão quântica de tudo que está no universo. Existe um livro muito bom, aliás, todos os livros deste autor são excelentes, que é o Capra. Tem um livro com o título A Teia da Vida, tá? Mas muitos conhecem porque muitos professores em diversos cursos de graduação trouxeram para os alunos, eu acredito que para vocês, um filme com o nome Ponto de Mutação. Esse filme é uma adaptação do livro com o mesmo título, Ponto de Mutação, também do Capra. E este filme traz, na verdade, um grande... O filme é um diálogo entre um religioso, tá? Entre uma pessoa com visão espiritualista, uma visão não material, tá? Do mundo, e um cientista. Então, e olha que esse livro não é recente, mas você tem claramente aí um diálogo, uma comunicação entre ciência e religião. Ou pelo menos entre o método científico e uma visão mais voltada para o não material. E o diálogo é muito interessante, riquíssimo, e faz com que a gente reflita sobre as conexões do planeta, do universo, na verdade. O planeta é apenas uma consequência disso. E nós somos filhos das estrelas. Quando eu digo nós, somos todos os seres vivos que habitam este planeta. E é muito importante que a gente entenda que nós somos parte do todo, mas que nós somos um pontinho dentro desse universo. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque é preciso que você, eu quero desenvolver em você, ou despertar em você, a curiosidade para esta leitura, a leitura de integralidade, para que você conheça o significado do homem integral que a BNCC fala, para que você se aproprie desses conhecimentos, para que então você tenha condições de verdade, com conhecimento, com propriedade, possa produzir projetos pedagógicos perfeitos, bem elaborados, focados na realidade, que é o tema da nossa conversa aqui. Tudo isso que eu falei foi uma introdução. Mas eu falaria o dia inteiro sobre a BNCC. É um documento que eu conheço relativamente bem, que eu tenho estudado com muito cuidado, com muito carinho, inclusive, porque eu gosto muito, e ele traz para nós, educadores, professores, gestores, todas as orientações que nós precisamos. Indo para projetos. E aí eu faço a conexão do trabalhando com projetos com a BNCC, onde ela fala de integralidade, onde ela fala de homem integral. E aí eu quero traduzir isso numa palavra: interdisciplinaridade. O que é interdisciplinaridade para você? Não é trabalhar diversas disciplinas ao mesmo tempo, isto é, multidisciplinaridade. A interdisciplinaridade é quando você trabalha essas disciplinas, que hoje na BNCC são chamadas de componente curricular dentro de uma área de estudo. Então não é você elaborar um projeto em que tenha matemática, história, geografia, biologia, não. Arte, não é isso. É muito mais do que isso. É você sim inserir conteúdos de diferentes componentes curriculares, mas fazer as conexões entre esses conteúdos. Através das atividades que você vai propor no teu projeto, que você está elaborando, tá? Você propor a comunicação entre esses componentes, que é o que a gente chama de interlocuções. E aí você vai elaborar um projeto. Ponto de partida. Primeira coisa que eu te digo para você começar a elaborar e começar a pensar nos projetos para 2021. Qual é o tema gerador da tua escola para 2021? Digamos que você escolha esse tema, as cores do meu Brasil. Esse é o tema gerador. O que é tema gerador? É o tema que vai nortear todas as atividades da tua escola
durante aquele ano vigente deste tema. Digamos que tua escola seja apenas educação infantil, ou quem sabe até o Fundamental 1. E você escolhe um tema assim, abrindo as janelas dos sentimentos. O tema gerador do ano 2021 para o infantil e o Fundamental 1. Perceba que esse tema está muito voltado para as questões emocionais, psicológicas, relacionais, que são extremamente importantes. Então, não importa se você quer mais trabalhar a questão da diversidade cultural no Brasil, se você quer trabalhar um tema regional, se você quer um tema mais voltado para a literatura, a arte, a comunicação, você tem que escolher um tema gerador do ano. Quando você escolher esse tema, juntamente com os teus gestores, esse tema tem que ser muito discutido e muito trabalhado. E depois apresentado para toda a equipe da escola, inclusive a equipe administrativa e a equipe pedagógica. Para que todos saibam o que a escola vai respirar no próximo ano. O que ela vai trabalhar, porque a escola é viva, ela respira educação e metodologias. Muito bem, e aí escolhido esse tema, você tem que fazer uma reunião com todos os educadores, com os professores, auxiliares, coordenadores, para vocês estudarem esse tema, digamos, até cansar. Poderem criar a partir dele diversas ideias, diversas metodologias, diversas estratégias. Inclusive, você pensar que enquanto você está na sua sala de aula, com o seu aluno da sua série, você vai fazer esse link do conteúdo do teu componente curricular com o tema gerador. Você tem que contextualizar. Você tem que trazer para a realidade. E falando em realidade, é preciso que eu lembre a vocês que o tema gerador escolhido por toda a equipe, pelos gestores, ele tem que estar focado na realidade na qual a escola está inserida, na realidade na qual os alunos vivem. Tem que ser um tema que vá contribuir para o crescimento desta comunidade. Qual seria então o objetivo se não fosse para o crescimento? Apenas para a diversão? Nós estamos dentro de uma empresa que o seu objetivo é facilitar o processo da aprendizagem. Portanto, todos os projetos, todas as atividades, todas as festividades, ok? Os projetos, todos têm que ser voltados a partir da necessidade do público. Então, um projeto nasce da necessidade. Então, você vai escolher um tema gerador diante da realidade da tua escola. E aí, escolhido esse tema, como eu já disse, vocês irão trabalhar, né? Estudar esse tema de forma a tirar dele o máximo de possibilidades. Muito bem. Feito isso, com certeza, toda a tua equipe está pronta para trabalhar, fazendo conexões, fazendo interlocuções. A BNCC fala muito nessa palavra, conexões. E aí, a partir do tema gerador, que é chamado de Projeto Anual de 2021, esse tema gerador deve estar na capa da tua agenda, se você trabalha com agenda impressa. Deve ter um texto de abertura da agenda que fale sobre este tema, os objetivos, né, as finalidades e o que significa aquele tema, né? Fora isso, durante a divisão da agenda por meses, deve ter uma folha que trabalhe subtemas do tema gerador ou algum projeto relacionado a esse tema gerador. Se você produz os diários de classe na tua escola, é muito importante que a capa do diário faça uma referência ao tema gerador. Ou seja, tudo que você puder colocar na tua escola que lembre o tema gerador é fundamental, é indispensável, inclusive. É muito importante que você faça, que você produza uma faixa bem grande no local onde as pessoas ficam se relacionando, no pátio, na quadra, na recepção, no painel de comunicados onde os visitantes e a família
eles entram na escola e se deparam com aquele mural, é importante que lá tenha a faixa, a frase com o tema gerador do ano. Porque todos irão internalizar o tema, não só memorizar, como internalizar a ideia, que é o mais importante. E se você puder, junto com a matrícula, junto com o fardamento escolar, não sei a estratégia que você irá utilizar, vender a camisa do projeto, que será utilizada durante todo o ano, também é muito importante. Porque os meninos irão vestir, né, literalmente a ideia. E será muito legal. Porque desde fevereiro ou janeiro eles começarão a repetir incansavelmente o tema. Normalmente nas escolas eu faço a culminância do tema gerador em outubro, por ocasião da Semana Cultural. Aliás, a Semana Cultural é o fechamento do projeto anual. Porque a Semana Cultural ela tem que ser extremamente abrangente, né? Ela tem que ser pluri. Portanto, ela é artística, cultural, esportiva, solidária. Ela tem que trazer diversas faces para que os alunos vivenciem e possam também experimentar as suas competências dentro dessa grande possibilidade. As artes nas suas diversas modalidades, as comunicações, mas também conhecer e mostrar o que aprenderam ao longo do ano com o projeto que foi trabalhado em diversos momentos, em muitos momentos. Desculpe. Portanto, eu estou ainda conversando contigo sobre o tema gerador do ano. Esse tema gerador, agora, tendo sido internalizado por todos, ele agora vai ser subdividido em projetos mensais, quinzenais, semanais, de acordo com a faixa etária da criança, de acordo com o projeto e de acordo com os objetivos. Todos os projetos que você vai elaborar e depois executar ao longo do ano, no caso 2021, fazem conexões com o projeto maior, projeto mãe, né? E mais ainda, você pode fazer comunicação desses temas com as datas comemorativas. Mas você não vai trabalhar uma data comemorativa simplesmente porque toda escola trabalha. Essa data tem que ter um sentido, né, pedagógico. Todas as atividades têm que ser planejadas para que se tornem oportunidades de vivências e de aprendizagem. Ponto de partida para a elaboração do projeto, definir o tema gerador. Aí você vai subdividir nos temas menores. Muito bem. E para elaborar um projeto, mais uma vez eu digo, ele parte da necessidade. Por exemplo, o dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. É um tema extremamente necessário. Principalmente porque nós precisamos exercer a cidadania através do cuidado com a saúde coletiva. Nós estamos atualmente, será que eu posso dizer, saindo de uma pandemia? Ainda não, não é? Porque não foi feito, não foi produzido uma vacina eficiente que promova a imunização coletiva. Nós estamos dentro de uma pandemia, algo que nos pegou de surpresa e que está sendo muito dolorosa no que diz respeito às pessoas que se foram, que não estão mais conosco. Mas também nos trouxe muitas oportunidades de aprendizagem, no que se refere à solidariedade, no que se refere à empatia, no que se refere, inclusive, à cidadania. Eu, quando uso máscara, eu me protejo e protejo o outro. Ou seja, eu estou cuidando do meu semelhante. Então, o Dia Mundial da Saúde é uma oportunidade para você trabalhar com todos os segmentos, da educação infantil ao ensino médio, de acordo com a faixa etária, as estratégias, metodologias diferentes. Mas de modo que os meninos entendam o que significa saúde. A saúde ela é adquirida quando você se relaciona com os outros de maneira saudável, quando você pratica esporte, quando você tem o hábito de ler, quando você se alimenta bem, né?
Então, é importante que a escola trabalhe essa data comemorativa. E ela pode, em cima dessa data, fazer a abertura do projeto saúde, que pode ser um projeto anual. Dentro do projeto saúde, você trabalha a higiene bucal, no caso da educação infantil, a higiene do couro cabeludo, você faz o projeto piolho, né? A higienização das unhas, né? O hábitozinho de cortar as unhas e limpar. Mas quando você chega no Fundamental 1, você já trabalha a questão das prevenções, da contaminação através do ar, através da água, através do solo, através da ingestão de água não tratada, frutas que não foram bem lavadas, hortaliças. E quando você chega no ensino médio, muito mais. Você pode fazer uma campanha de solidariedade, de doação de sangue na sua escola. Você pode fazer uma campanha de prevenção ao câncer. Quem cuida, previne. Quem aprende, previne. E você pode fazer uma grande feira aberta à comunidade na qual a escola está inserida, trabalhando os diversos tipos de cânceres. Câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de próstata, câncer de pênis, câncer de útero, câncer de pele e assim por diante. Alguns tipos de cânceres não são muito divulgados e a comunidade não conhece. Então é muito importante que os alunos do Fundamental 2, provavelmente a partir do 8º ano, até o ensino médio, no 2º ano, esses alunos precisam ser preparados pelos professores da área das ciências naturais para que possam conversar com o público e orientar. E fazer uma feira de conhecimento. Você pode fazer várias feiras ao longo do ano para que você possa compartilhar o conhecimento adquirido sendo utilizado para a melhoria da qualidade de vida. É isto que a BNCC pede. Portanto, voltando ao tema principal, trabalhando com projetos é a ferramenta melhor, mais adequada para você trabalhar as conexões, as interlocuções. É a melhor, talvez a única ferramenta que nós temos, e não é difícil, é fácil, para proporcionar às crianças e aos jovens a oportunidade de vivenciar, de contextualizar os conteúdos trabalhados em sala de aula e aplicar os conteúdos para a melhoria da qualidade de vida. Porque se você é professor de linguagem, de matemática, de história, de geografia, de biologia, de qualquer conteúdo, você ficando apenas restrita à sua sala de aula, você não está cumprindo o que diz a BNCC. Porque a BNCC diz que o conteúdo tem que ser aplicado, tem que ser compreendido e tem que ser assimilado para melhoria da qualidade de vida, para gerar autonomia, maturidade nas crianças. Como eu posso ter autonomia se eu não conheço? Bom, e aí falando em autonomia, a gente precisa lembrar que só há uma possibilidade da criança e do jovem desenvolver a sua autonomia, vivendo. Sabendo fazer escolhas. E aí então entra a nossa parte, o nosso papel. Nós temos que criar oportunidades para que estas crianças possam, nestas oportunidades, vivenciar e experimentar a opção de escolha. Essa escolha vai ser inteligente na medida em que a gente gerencia essas vivências dos nossos alunos. E isto acontece de maneira muito tranquila, muito suave, muito inteligente, muito feliz, através dos projetos. Projetos onde você conecta diversos componentes curriculares. Com certeza, as mais variadas modalidades artísticas, as mais variadas modalidades de linguagem e de expressão, também as mais variadas expressões da ciência, as ciências humanas, as ciências sociais e as ciências da natureza. Portanto, para a educação infantil, professores e gestores, não há outro caminho a não ser você
elaborando, produzindo e fazendo acontecer os projetos, semanalmente, todos os dias, com acolhidas durante o período das aulas, nos fechamentos das aulas, abertura do projeto às segundas-feiras, culminância do projeto às sextas-feiras. Todos os temas semanais deverão estar dentro do tema gerador do ano, mais uma vez lembrando. E para você, professor, de componentes curriculares específicos, por exemplo, do fundamental e do médio, trabalhar com projeto não vai, digamos, atrapalhar ao teu planejamento das tuas aulas e do conteúdo que está no teu livro didático. Pelo contrário, você vai poder mostrar para o aluno, de forma prática, vivenciando a importância do conteúdo que você trabalhou em sala de aula. E aquela pergunta que eu ouvi tantas vezes, que com certeza você também já deve ter escutado de alguns alunos. Professor, para que aprender isso? Professor, isso tem importância? E aí, através do projeto, através da vivência, da experimentação, através de uma realidade que você trouxe para ele, ele vai perceber. Então este conteúdo é importante. Então, aprender isso muda. Aprender isso transforma a minha vida. Aprender isso transforma a realidade do meu bairro. Aprender isso ou participar desse projeto mudou a minha forma de me relacionar com os meus colegas de turma. Entende? Então, professor, cabe a você, no planejamento, colocar os conteúdos, inclusive os mais relevantes, dentro do projeto, nas atividades interdisciplinares do projeto. Portanto, isto que eu escuto tanto, eu gostaria que ficasse muito claro. Trabalhar com projetos semanalmente, nas acolhidas, nos intervalos, naquele intervalo maior, no momento do lanche, não atrapalha a tua aula, professor, porque dentro do projeto deverá estar o teu conteúdo. Quando esse projeto for planejado em equipe, com todos os professores das mais diversas disciplinas ou componentes curriculares, vocês terão o cuidado de inserir os conteúdos mais importantes, os mais relevantes para aquela faixa etária, para aqueles alunos, para aquele segmento. Portanto, o projeto, na verdade, irá auxiliar a todos vocês a colocarem em prática o conteúdo que muitas vezes, explicado por você ou por vocês na sala de aula, o aluno tem dificuldade de compreender. E através da diversão, da interlocução, eles vão aprender facilmente. Eu encerro aqui, hoje, a nossa conversa sobre trabalhando com projetos, dizendo que ponto de partida é escolher, elaborar, trabalhar, estudar o tema gerador do ano. Depois, definir os projetos para cada segmento. Segmento da educação infantil, do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2 e do médio. Claro que a gente sabe que na educação infantil o número de projetos é bem maior, porque é através do projeto que serão trabalhados os conteúdos. Na educação infantil não existe outra maneira. Mas no ensino fundamental 2 e médio, nós temos também a necessidade de ter outras atividades dinâmicas e criativas, que não sejam só projetos, ou sejam atividades inerentes ao teu componente curricular, mas que você não deixe de trabalhar os projetos porque você ainda acredita que eles atrapalham ao teu planejamento, ok? Um grande abraço para você, tudo de bom. Eu espero ter colaborado com vocês para esta ideia tão importante que é a interdisciplinaridade como oportunidade para trabalhar cidadania, ética, empatia, autonomia, liderança, autocuidado, entre tantas outras competências. Eu me chamo Márcia Helena, um grande abraço para você. Se você gostou do nosso vídeo, dá o teu like, coloca o teu comentário, coloca a tua sugestão para um próximo assunto, para que a gente possa conversar aqui. Tchau, tchau e muito obrigada pela sua atenção.